Olá, meus irmãos, tudo bem? Com muita alegria que nós iniciamos esse culto para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Gostaria de convidá-los nesse momento a nós orarmos ao Senhor e em seguida nós fazermos uma leitura bíblica. Fechamos nossos olhos, você e a sua família, e assim nós oremos a Deus. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse dia, Pai, por esse descanso que nós temos no Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos reunidos com as nossas famílias em nossos lares e assim nós podemos glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre nós, o Senhor, Deus, tem cuidado de nós e tem nos ajudado, Senhor, a perseverarmos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio e no meio da nossa igreja. É no nome de Jesus que nós oramos assim, agradecidos ao Senhor Deus por essa oportunidade de cultuarmos e bendizermos ao seu nome. Amém. Gostaria de convidá-los, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios capítulo 5, dos versos 15 até o verso 21. Nós estaremos fazendo leitura desses versos. E assim diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, dos versos 15 até o 21. Portanto, vede prudentemente como andais, como nécios e assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esses versos Paulo exorta a igreja de Éfeso, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para os versos 16, 17 e 18. Através desses versos, Paulo diz que os dias têm sido difíceis naquela época, não muito diferente dos dias atuais. Nós temos visto nos dias de hoje impiedade, nós temos visto nos dias de hoje corrupção, mortes e tantas outras tragédias. Tem sido difíceis para muitos de nós caminharmos pelo nosso caminho sem que nada nos aconteça. Nós precisamos nesses dias, meus amados irmãos, estarmos atentos e prontos para atender as pessoas, para atender o nosso próximo, para atender a demanda que se monta com esse cenário que nós temos vivido nesses dias de dores. Nós precisamos botar em prática e diariamente meditarmos nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, pois só assim nós encontraremos forças para caminharmos nesses dias maus que está sobre a nossa realidade. Nós precisamos buscar o Espírito de Deus e assim, cheios do Espírito de Deus, nós louvaremos ao Senhor com hinos, com salmos, com louvores a Deus e ações de graça, mesmo nos dias maus. Nós agora, amados irmãos, louvaremos ao Senhor com o hino de número 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos, dando continuidade à nossa liturgia, o culto dessa noite. Esse é um momento de contrição, de confissão de pecado, e eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Samuel, capítulo 21. Nós leremos, se você puder me acompanhar, o capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel e de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul,
por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias de ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Queridos irmãos, esse é um texto que tem relação absolutamente direta com a pregação que vamos estudar nessa noite, no capítulo 9 de Josué. Nesse texto nós vemos a consequência de uma família, de pecado para uma família que desobedeceu e que falhou no discernimento das coisas de Deus. Como consequência de ter falhado no discernimento, se abateu a morte sobre a família de um rei. Nesse momento eu quero que você reflita sobre a sua posição social, sobre a minha posição social, porque independente de qualquer que ela seja, nós sofreremos consequência dos nossos pecados. Então, que nós tenhamos cuidado, analisemos os nossos corações, para que a morte não se abata sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que é a consequência do pecado. Eu queria lhe convidar a reclinar sua cabeça e nós vamos orar junto, pedindo perdão ao Deus que é único e suficiente para nos perdoar de todo o nosso pecado. Logo depois nós entoaremos o hino de número 260, Amor que Vence. Pai bendito, Deus amado, nós colocamos em suas mãos toda a nossa casa, toda a nossa igreja, toda a nossa família, porque reconhecemos que falhamos contra Ti, que nós falhamos no discernimento, nas decisões que tomamos, Pai, porque muitas vezes não consideramos a Tua orientação, Pai. Então que o Senhor tenha cuidado e misericórdia do Teu povo, porque diante do sacrifício do Teu Filho nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Pai. Então que o Senhor visite a Tua igreja nessa noite, que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifica o nosso coração, nos dando discernimento daquilo que temos falhado contra Ti, Pai. Que o nosso coração seja verdadeiramente lavado pelo sangue do Teu Espírito nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, vencido ó Salvador por ti, teu grande amor, Senhor.
Amados irmãos, gostaria nesse momento de convidá-los para darmos continuidade à nossa ordem litúrgica. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 3 até o 12. Colossenses 1, 3 até o verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, o nosso amado, conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe a herança de todos os santos na luz. Paulo inicia essa carta ali no verso 1 e 2, e no verso 3 ele começa a sua ação de graças. Ele começa a se alegrar por tudo que ele tem ouvido falar da comunidade de Colossos, da igreja de Colossos. Mas a atenção eu gostaria de chamar para os versos 9, 10 e 11. Paulo diz que quando ora pela igreja de Colosso, ele não pede que a igreja cresça em riquezas e posses. Paulo não deseja bênçãos apenas materiais. Perceba que a oração de Paulo ela está enfatizada no crescimento espiritual. Esse é o desejo de Paulo para a igreja de Colossos. Um crescimento e um enchimento do Espírito, para que essa igreja consiga produzir frutos, para que essa igreja consiga crescer no conhecimento divino que desce dos céus através da pregação do Evangelho, através do entendimento do sacrifício de Cristo na cruz. E essa é a oração e o desejo de Paulo para a igreja de Colossenses. Um derramamento do Espírito sobre aquela comunidade. E Paulo diz que dá graças a Deus, porque assim, através do enchimento do Espírito, é possível nós andarmos em retidão, em santidade, e assim nós conseguimos viver de modo agradável perante o Senhor, independentemente do que nos aconteça e que nos sobrevenha. Nesse momento, queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a nós estarmos adorando ao Senhor com cânticos de louvor ao nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Nós mais uma vez estamos aqui para podermos novamente ouvir a palavra de Deus, meditar na sua santa palavra e sermos alimentados por ela. Por isso, abra sua Bíblia em Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, nós leremos todo o capítulo, do versículo 1 ao 27. Josué 9, de 1 a 27, será o texto que servirá de base para a mensagem de hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte o Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles.
e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la e também para que ela seja aplicada em nossa vida e para que ela também seja vivida por nós. Nós te pedimos que tudo isso aconteça conosco. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, continuamos com a nossa saga no livro de Josué. E na semana passada nós vimos como que Josué então derrota Ai e Deus termina fazendo uma aliança ou renovando a aliança que ele tinha com todo o povo através da vida de Josué, confirmando as promessas de Moisés sobre a vida daquele povo naquele momento. E agora nós percebemos que dentro de toda a história, dentro de toda a estrutura que o livro está querendo nos trazer, obviamente que a derrota para Ai causou pavor nos israelitas, como o texto diz, mas a derrota para Ai causou esperança nos povos que circunvizinhavam Israel de que eles poderiam ser derrotados. Então, isso é só para que você tenha uma ideia da gravidade do pecado de Acã, que de alguma forma trouxe vulnerabilidade para Israel. Então agora os reis dos povos ao redor conseguem olhar para Israel não como um povo invencível, mas como um povo que poderia ser derrotado. E é isso que esses primeiros 2 versículos querem deixar claro para nós, que agora os reis da terra que estão ali naquele lugar fazem um estratagema entre eles fazem uma aliança entre eles para derrotar o povo de Deus. Mas há um povo de todos esses que estão ali envolvidos que não faz essa aliança junto com eles. Perceba os primeiros 2 versículos. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui no Jordão, ouvindo isto, que a derrota sobre Ai, mas também o fato de que o povo tinha sido derrotado por Ai. Então,
o povo é derrotado e depois eles derrotam Ai. O que acontece? Os reis começam a pensar, olha, é possível de derrotar esse povo. Então eles se juntam. Eles estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. O que eles fizeram? Então, o texto quer trazer essa visão completa de todos esses povos. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Eu quero que você perceba que já há aqui uma linha de raciocínio muito clara do texto, que termina mostrando um pacto que Deus renova com o seu povo, um pacto que os reis ímpios fazem para derrotar o povo de Deus, e um pacto que algumas pessoas que estão no meio desse povo, que entendem que pelejar contra Israel não é bom negócio, vão ter que dar um jeito para fazer uma aliança e ter paz, tanto com esse povo, quanto com o Deus desse povo. Então o texto continua dizendo que os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Aqui, novamente, o autor do livro, ele dá, então, um resumo do que vai acontecer ali para frente. Ele, então, começa a sessão falando dessa aliança que vai acontecer entre todos os outros povos, e o capítulo 10 e 11 vai dar continuidade a isso, mas agora ele pega o fato dos gibeonitas terem feito esse estratagema para dar atenção a isso que ele está dizendo, para mostrar que na verdade houve um povo diferente desses e eles usaram um meio de dissimulação, um meio de tentar conquistar Israel ou tentar conquistar a simpatia de Israel, dizendo-se de outro lugar, de um lugar muito distante. Então, eles colocaram sobre si vestes velhas, eles colocaram pães bolorentos, colocaram vinho podre e saíram para encontrar Josué e os príncipes do povo para tentar um acordo de paz entre eles. Mas olha que coisa complexa que vai acontecer agora. Quando eles fazem isso, eles obtêm sucesso, muito embora houvesse por parte do povo de Israel desconfiança do que estava acontecendo. E muito embora Deus declare de forma clara, através do texto, no versículo 14, que o Senhor não foi consultado pelo povo de Israel. Continua o texto. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. Então, eles já chegam obviamente com toda aquela aparência de pessoas que estavam vindo de uma grande viagem e já pedem para fazer uma aliança com o povo de Israel. E isso desperta algum tipo de desconfiança de algumas pessoas do povo. E os homens de Israel responderam aos heveus. Perceba aqui que o texto quer provavelmente diferenciar homens de Israel, de Josué, de príncipes do povo ou príncipes de Israel. Então é como se houvesse três personagens aqui distintos em toda a narrativa, que homens de Israel e todo o povo seria essa totalidade das pessoas, e príncipes e Josué a liderança desse povo. Tá? E aí então parece que esse povo fica desconfiado desses homens que chegam e diz: porventura habitais no meio de nós. Essa palavra porventura é uma partícula no hebraico que expressa surpresa. É uma partícula que expressa algum tipo de problema que está acontecendo, tá? Então ele fala: porventura habitais no meio de nós. Eles não perguntam, eles fazem uma afirmação. Olha, vocês habitam no nosso meio. Como, pois, faremos aliança convosco? Esses homens e mulheres de Israel sacaram a jogada desses gibeonitas. Eles entenderam que tinha algum problema ali, mas a liderança não entendeu dessa forma. A liderança entendeu que verdadeiramente eles estavam falando a verdade. E por falar a verdade, eles tentaram demonstrar que estavam falando a verdade através
de todo esse cenário que eles criaram. As roupas que estavam rasgadas e bem abatidas, os pães bolorentos, o vinho todo estragado, as sandálias destruídas, tentando simular mesmo que eles estavam realmente vindo de uma terra longínqua, mas que ouviram falar da fama de Deus e do povo de Deus. Então, na verdade, os gibeonitas usaram de um artifício com palavras-chave muito importantes para que houvesse confirmação do que eles estavam fazendo. Não era só um teatro que eles estavam apresentando. Verdadeiramente, o texto depois vai revelar isso, que eles de fato temeram o Deus de Israel, mas eles usaram os meios inadequados de demonstrar isso. Então, 8. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez onde? No Egito. Não é o que Deus havia feito ali em Ai e em Jericó. Óbvio, isso seria um estratagema furado. Na época que nós vivemos, obviamente, se acontece alguma coisa do outro lado do mundo, em instantes eu e você estamos sabendo. Mas naquela época seria impossível que isso acontecesse. Visitantes que vêm de longe, eles ouviram histórias que aconteceram há muito tempo atrás. Então, para que toda a história pudesse ter esse desfecho favorável, eles tinham que ter um estratagema muito bem ensaiado, tinham que ter tudo muito bem concatenado, para que o povo pudesse então dar crédito àquilo que eles estavam falando. Eles então falam do grande nome de Deus, do que Deus fez através de Moisés, que aqui nesse período já havia morrido há um bom tempo. Então perceba, meus irmãos, toda a história ela faz sentido. Eu quero que você entenda que a tônica que essa mensagem vai trazer para nós hoje é sobre discernimento espiritual, como toda a liturgia talvez já tenha revelado. Nesse momento, Israel falhou através dos seus líderes em ter discernimento espiritual. E o versículo 14 diz isso de forma muito clara. Então, os israelitas, eles aceitaram, vamos dizer assim, os líderes aceitaram a história que eles contaram e não pediram conselho ao Senhor. Aqui residiu um erro, aqui residiu um grave problema que, como nós vimos na liturgia, de alguma forma, lá na frente, ele vai ser requerido, vamos dizer assim. Aqui surge um problema porque eles não consultam a Deus para tomar a decisão de aceitar esses homens e fazer um pacto com eles e fazer um pacto de paz com essas pessoas e com esses povos. E Deus havia deixado muito claro, já em Deuteronômio capítulo 7, que Ele não permitia que houvesse algum tipo de aliança entre o povo de Deus e aqueles homens que estavam ali agora, morando em Canaã. No entanto, a lei prevê no mesmo livro de Deuteronômio que se uma terra distante quiser fazer aliança com o povo de Israel, isso seria permitido, para que eles pudessem ser servos de Israel, que é o que vai acabar acontecendo. Então, perceba como a lei ela tem essa dupla aplicação. Você vai perceber, meus queridos irmãos, que quando Israel descobre que esses homens usaram essa simulação para fazer parte ou fazer uma aliança com o povo de sobrevivência, o povo de Israel cobra da liderança, cobra dos príncipes, cobra de Josué o que está acontecendo. Como se eles dissessem: tá vendo? Nós sabíamos que tinha alguma coisa errada. Agora que você fez aliança com eles, agora vamos lá entrar e matar todo mundo. Por quê? Porque quando eles continuam a viagem, provavelmente o povo está esperando a liderança dizer: olha, a estratégia de conquista de Gibeão vai ser essa. A estratégia de conquista dos heveus vai ser aquela. Dos amorreus vai ser aquela outra. Então, percebe? Eles estão só esperando que Josué e toda a liderança do povo, através da consulta com Deus, saiba os passos que eles vão dar. Mas quando eles chegam perto dessa cidade, eles descobrem que, na verdade, aqueles homens eles usaram estratagema. Ao cabo de 3 dias, 16,
depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Nós não sabemos como, tá? O texto não explica como eles souberam disso. Então não deve ser interessante para nós sabermos. O fato foi descoberto. Eles descobriram. Pois partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Séfira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Olha só que coisa. Israel, então, agora, sedento para fazer a vontade de Deus, que era ir, entrar e destruir aqueles povos, mas agora você vê uma falha da liderança. E a falha da liderança gera um estresse no meio do povo, gera murmuração, gera dificuldade. Aqui nós já temos um grande ensinamento, meus irmãos, que a liderança do povo de Deus ela tem que ter um discernimento espiritual completamente acurado. Ela precisa estar em constante consulta ao Senhor através dessa linguagem de Josué, para que tome decisões que caminhem segundo a vontade de Deus. Porque se ela falhar em fazer a sua parte, será cobrado. Com certeza absoluta. Obviamente que pode ser que haja exagero, haja erro. A mesma palavra murmuração aqui já foi usada contra Israel pelo fato de no deserto eles murmurarem contra a liderança de Moisés, que até aquele momento não havia dado nenhum motivo para que houvesse murmuração. Mas agora essa palavra é usada para trazer um sentido positivo para ela. Para dizer, olha, os filhos de Israel cobraram da liderança de Israel de não ter feito o que era correto. E eles estavam corretos nesse ínterim de cobrar a liderança. Porque verdadeiramente a liderança falhou. Só que quando eles fazem esse pacto, e pacto, meu querido irmão, como nós temos percebido no livro de Josué, ele não pode ser simplesmente ignorado, não pode ser quebrado, não é alguma coisa que você simplesmente cancela. Não tem como. Por isso que foi tão grave, tão sério o que aconteceu. E agora, esses homens estão o quê? Eles estão completamente ligados ao pacto que fizeram com aquele povo. Falta discernimento espiritual para a liderança, eles tomam uma atitude precipitada e o povo vem cobrar deles agora. Só que o problema tem que ser resolvido. Não haveria como. O que a gente vai fazer agora, Josué? A gente vai dar prosseguimento e vai matar esse povo que é a ordem do Senhor. Vocês fizeram um pacto com eles e agora? O que vai acontecer? Como é que nós vamos fazer? Deus disse que não queria fazer aliança, que a gente não podia fazer aliança com esse povo. Como nós consertamos isso agora? 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Aqui vem outro princípio, meus irmãos, que é muito necessário no nosso meio cristão. Isso não importa se nós somos liderança ou se nós somos liderados. O princípio de que nossa palavra vale aquilo que falamos. O princípio de que nós nos tornamos cativos daquelas coisas que afirmamos, que dizemos, que negamos, ou dos comprometimentos que fazemos através das nossas palavras. E que Deus ele é muito sábio em nos orientar de que é melhor eu e você ficarmos calados do que dizermos coisas que depois vão nos comprometer. Um princípio cristão, então, é o princípio de honrar a palavra que foi dada. Honrar um juramento que foi feito. E agora eles têm literalmente uma bomba em suas mãos. Porque eles prometeram pelo Senhor que não destruiriam aquele povo, foram enganados. Mas Deus havia ordenado que eles precisariam destruir esses povos que estão ali cercando-os. O que vai acontecer agora? 20. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que eles já fizeram. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes haviam dito. Então, aqui novamente ele resume o desfecho. Ele vai dizer que a liderança
assumiu que essa aliança que eles tinham feito com os gibeonitas era uma aliança que não poderia ser invalidada por um erro que eles mesmos tinham cometido, um erro de falta de discernimento espiritual. Os gibeonitas não poderiam, mesmo tendo feito dessa forma, os gibeonitas não poderiam pagar com a sua vida o que fizeram, porque os príncipes de Israel e Josué juraram que não iam matar aquelas pessoas. No entanto, isso nos serve de lição até hoje. 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então Josué agora vai cobrar esse povo. Ele vai chegar na liderança e vai dizer: por que vocês nos enganaram? Mas agora também vocês vão receber uma maldição, assim como ele havia dado ali atrás. Novamente, Josué traz uma maldição sobre um povo que é os gibeonitas. E ele diz: então vocês vão permanecer conosco, mas vão permanecer conosco como servos, como rachador de lenha, e vão permanecer conosco como tirador de água. É isso que vocês vão permanecer. Nós não vamos tirar a vida de vocês. Nós vamos cumprir a nossa parte do pacto. No entanto, nós vamos cumprir a nossa parte do pacto. E vocês, tendo aliança conosco, sendo considerados servos no nosso meio. Surpreendentemente, 24, então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores diante dela, de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Olha que virada de mesa. Agora nós temos Josué indo cobrar os gibeonitas sobre aquilo que aconteceu e os gibeonitas declarando fé no Deus verdadeiro. Eles entraram pela porta dos fundos, eles conseguiram fazer uma aliança de forma espúria, mas no fim das contas eles fizeram uma aliança com o povo de Israel, porque eles sabiam que estar em rebelião contra Deus significa estar fadado à morte. Estar em rebelião contra Deus significa ter a sua sentença de morte decretada. E o único meio pelo qual eles teriam vida era unindo-se ao povo de Deus em uma aliança. Temendo esse Deus, declarando fé nesse Deus. Esse Deus é grandioso, Ele vem para nos destruir, nós não queremos ser destruídos. Eles usaram meios escorregadios, mas no fundo, eles queriam mesmo era fazer parte do povo de Deus. No fundo, eles queriam mesmo era estar. Por quê? Porque quando Josué declara que eles seriam servos para sempre, eles aceitam. Tudo bem, para nós não tem problema. Faz o que te parece bom e reto. Estamos na tua mão. Se o povo de Deus, a liderança do povo de Deus, falhou em ter discernimento espiritual para poder, consultando ao Senhor, saber como proceder numa circunstância, maior discernimento espiritual é aquele que sabe que longe de Deus ou em rebelião contra Deus, ele não tem vida. Em rebelião contra Deus e contra o seu povo, ele está fadado à morte. Esse é o maior discernimento espiritual que existe. Quando eu e você reconhecemos que se nós estivermos contra esse Deus, que vem vitoriosamente vencendo seus inimigos, e nós fazemos parte desses inimigos, nós não podemos nos juntar uns com os outros e dizer: vamos tentar derrotar esse Deus, vamos tentar derrotar esses inimigos, tentar derrotar esse povo. Não. Nós temos que nos render a esse Deus, mas usar os meios lícitos para que isso aconteça. Os meios corretos do arrependimento e da fé genuína. Então, maior discernimento espiritual de todo esse texto é dos gibeonitas. Eles se achegam ao povo de Deus com, provavelmente, as intenções corretas, mas com os meios inadequados. E no fim das contas,
eles conseguem o que eles precisavam. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Olha agora Josué salvando pessoas que estão fora de Israel, do povo de Israel. Que coisa inusitada! Josué agora é salvador dos gibeonitas, porque ele representa aquele que verdadeiramente salva as pessoas que se aproximam de nós, por causa do nome do nosso Deus, por causa da grandeza desse Deus, e porque sabem que se estiverem contra nós, eles serão aniquilados. Às vezes, meus queridos irmãos, nós podemos nos questionar: por que nos achegamos ao povo de Deus? Como nos achegamos ao povo de Deus? Às vezes você se achegou ao povo de Deus porque você queria namorar uma pessoa que fazia parte da igreja. Às vezes você se achegou ao povo de Deus porque você verdadeiramente não queria fazer parte dele, mas por uma circunstância ou outra se sentiu obrigado. Às vezes você se aproximou de Deus porque na verdade você queria odiá-lo e queria detestá-lo. E no entanto, quando você é atingido pela graça e pela misericórdia de Deus, você se torna refém desse Deus e servo dele. E esse é o maior discernimento espiritual. O discernimento de alguém que sabe que, estando em rota de colisão contra Deus, está perdido. Então, ele se rende e se submete para se tornar um servo. Porque é assim que Deus faz com todos nós que fazemos parte do seu reino. Agora que somos chamados para poder fazer parte do seu reino, nós somos chamados para sermos servos. Somos chamados para ser rachadores de lenha e carregadores de balde de água. E foi isso que eles fizeram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Olha agora os gibeonitas ajudando os levitas a fazer o trabalho dentro do sistema cultico de Israel, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Agora Deus é consultado novamente. Agora Deus, que eles entenderam todas as circunstâncias, agora que os gibeonitas têm paz com Israel e por isso paz com Deus, é necessário de discernimento para saber onde esse povo vai se encaixar no nosso meio. E é assim que funciona, meus queridos irmãos, e funcionará até a volta de Cristo. A pregação do Evangelho vai alcançando pessoas que literalmente são transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Deus vai conquistando essas pessoas com a sua graça e a sua misericórdia. E nós, como seu povo, temos que ter discernimento espiritual para saber o que está acontecendo, mas também para poder olhar para essas pessoas com graça e misericórdia e recebê-las no meio do nosso povo, tendo a certeza que nós um dia fizemos parte desses que estavam longe, mas que agora estão perto, desses que estavam em rota de colisão contra Deus, em rebelião contra Ele, mas que agora, por fazerem parte da aliança e do pacto, estão salvos, estão verdadeiramente longes da ira de Deus. E esse é o maior discernimento espiritual que alguém pode ter. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar e depois da oração eu impetrarei a bênção. Senhor, nós que fazemos parte do Teu povo, clamamos por sabedoria e discernimento espiritual. Nós te pedimos, ó Pai, que jamais deixemos de consultar ao Senhor através da Tua palavra, através da submissão ao Teu Espírito, para tomarmos decisões que se referem à Tua igreja. Que toda a liderança do Teu povo tenha essa disposição, tenha discernimento. Como vimos nos textos da nossa liturgia, nós oramos para que cresçamos na graça e no conhecimento do Teu Filho. Oramos para que abundemos na Tua palavra, para que as decisões que são tomadas aqui como corpo de Cristo glorifiquem o Teu nome. Mas nós também, Senhor, te pedimos que maior discernimento espiritual ainda tenham aquelas pessoas que estão em rota de colisão contra o Senhor. Aquelas pessoas que estão em rebeldia, que querem de alguma forma, olhando para o Senhor, que é um Deus grandioso e poderoso, querem lutar contra o Senhor e contra nós. Ó Pai, tem misericórdia deles. Derrama graça sobre eles, ó Pai. E que essas pessoas reconheçam que só podem ter vida e sobrevivência ao Teu lado.
que elas reconheçam que numa rota de colisão contra o Senhor só haverá morte e destruição. Ajuda-nos, ó Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.